5 dicas de trânsito para evitar a suspensão da sua CNH. Evitar também que você fica sem trabalhar, porque muitas pessoas dependem da sua CNH para fim de remuneração. Sim, pessoal, meu nome é Eli da Rocha, estou aqui para te ajudar a trabalhar com a prevenção. É melhor prevenir do que você ter a sua CNH suspensa. Então essas 5 dicas, vamos falar uma por uma, bem tranquilo para você aprender cada situação que acontece e se precaver, para você não ter a carteira suspensa. E a primeira dica é na tela, por favor. Vamos lá então. A primeira dica: consulte a CNH de quem vai sair com seu carro, com seu veículo. Sim, pessoal, muitas pessoas emprestam a chave do seu veículo a alguém que não está devidamente habilitado ou esteja com a sua CNH suspensa. E muitas vezes a pessoa pede o carro emprestado, ou muitas vezes a pessoa vai fazer algum trabalho para você, você na boa fé empresta a chave, mas ele não tem CNH. Sim, pessoal, e essa infração é gravíssima, 7 pontos na carteira. E 2 infrações dessa gera o quê? Gera cassação, conforme o artigo 263 do CTB. Então, se você tem o seu veículo, vai emprestar a chave a alguém, consulte. Como é que você pode consultar a CNH dessa pessoa? Bem, não só no site do Detran, mas também se a pessoa está ali com a sua CNH digital, pede ela para abrir. Ela vai abrir a CNH digital e se tiver uma tarja amarela escrita suspensa, não empresta. E se porventura, se ela não tem a CNH digital, o aplicativo pede para baixar. Se ela falar que não tem, aí sim você também não empresta. Por quê? Você tem que verificar esse detalhe, porque faz toda a diferença. Porque acúmulo de infrações, de pontos, de pontuações de infrações na sua carteira, sim, vai gerar suspensão por pontuação, ou dependendo da infração, até uma suspensão direta, chamada suspensão autossuspensiva. Então fica ligado nessa primeira dica, porque é aquilo que eu falo, carro não se empresta a ninguém, mas se não tiver como, pelo menos você vem aí consultar a sua CNH. Ou seja, se a pessoa não tem carteira, se ela teve infração de trânsito, como é que você vai indicar o condutor se ela não tem carteira? Então essas infrações ficam acumuladas ali na sua CNH. Então fica essa primeira dica, ou seja, não empreste o seu veículo antes de você saber se realmente ele tem a carteira ou não, ok, pessoal? Então a nossa segunda dica de hoje, olha, na tela, a importância do comunicado de venda. Sim, pessoal, muitas pessoas têm a carteira suspensa ou acúmulo de infrações, por quê? Porque ela vende o veículo e a pessoa que comprou o veículo não faz a transferência. Não fazendo a transferência, se você não fazer o comunicado de venda, o Detran não tem uma bola de cristal que vai entender que você vendeu o veículo. Então é importante você fazer o comunicado de venda, conforme o artigo 134 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que exige isso de você que é vendedor. De outra forma, a outra pessoa tem até 30 dias para fazer a transferência. E se ela não fazer a transferência, mesmo que ela faça no segundo dia, e nesse intervalo de 2 dias ela tem infração de trânsito. Então, muito importante você vender o veículo. Primeira coisa, no mesmo dia, faça o comunicado de venda. Eli, eu faço o comunicado de venda onde? Bem, você pode fazer apresentando no Detran, ou pelo site do Detran também, ou também você pode, alguns cartórios, você tem que perguntar, porque o simples fato de você no cartório reconhecer ambas as assinaturas, não quer dizer que o Detran está sabendo, não. Você tem que chegar lá, além de fazer o reconhecimento de ambas assinaturas, tanto do vendedor como do comprador, que precisa realmente você estar presente. Então fica essa dica muito importante para evitar o quê? Evitar suspensão, acúmulo, suspensão por pontuação, ou suspensão direta, enfim. Porque é uma dor de cabeça depois para você resolver isso. Tem como resolver? Tem como resolver. Ok, pessoal? Então fica atento a essa segunda dica. E a terceira dica de hoje é: pague o licenciamento até a data do vencimento. Muitas pessoas acabam esquecendo de pagar o licenciamento, até porque o Detran não envia mais o boleto, a DUA, para você pagar. Ou seja, então você tem que verificar no Detran do seu estado qual é o vencimento. Aqui no estado do Espírito Santo, onde que eu resido, o vencimento é no mês de setembro. Então, todas as pessoas aqui têm que verificar, agendar o vencimento, o licenciamento. Para quê? Porque se você não pagar o licenciamento, o que vai ocorrer? Se você for abordado, você vai ter infração de trânsito, que é conduzir o veículo com licenciamento atrasado, que não esteja devidamente licenciado. Tem a opção sim também de você pagar na hora. Esqueceu? Abre o aplicativo, você paga na hora na presença do agente de trânsito, que ele vai te liberar, mas não vai evitar
que essa infração seja lavrada. Fica ligado nessa dica para você não ter acúmulo de infração. E essa infração é gravíssima, do artigo 230. Então fica ligado nessa dica de trânsito. E vamos lá para, eu falei a terceira, né? Então vamos para a quarta dica de trânsito. Então, pessoal, a quarta dica de trânsito. Consulte sua CNH regularmente. Sim, pessoal. Muitas pessoas não fazem isso e é surpreendida no trânsito. Ou seja, você é abordado, tem a carteira suspensa, você leva aquele susto. Como que a minha carteira está suspensa? Eu não tenho pontuação, eu não tenho infração. Bem, aí você vai ver todo o histórico, você teve infrações de um veículo que você vendeu, que não foi transferido, ou aquelas infrações que foram cometidas, radar eletrônico, ou qualquer outra infração, e você não recebeu esse aviso, pré-aviso em casa. Então fica atento, ou seja, você tem como consultar sim na sua CNH se você tem infração ou não, ok? Baixe a sua CNH digital, tenha a sua CNH digital na palma da sua mão e vai diariamente, não precisa ser todos os dias, mas em 15 dias você consulte para verificar se tem sim infração de trânsito. Porque caso não seja você, você possa fazer a indicação de condutor. E mesmo que seja você, você possa se defender dessas infrações, ok? Porque 40 ou mais pontos suspende a carteira. Então fica ligado nessa dica para que você não venha ter acúmulo de infração e ter a carteira suspensa. Mais uma dica de trânsito. Sim, pessoal, tenha EAR na carteira. Bem, EAR na carteira, quem exerce atividade remunerada, exerce atividade remunerada. Então, pessoal, se você tem EAR na carteira, se você coloca o EAR na carteira, o Detran só pode suspender a sua CNH a partir de 40 pontos. Quem não tem EAR na carteira, fica naquela regra da resolução 844 do CONTRAN e também do artigo 261 do CTB. Ou seja, se tiver uma infração gravíssima na somatória, o Detran vai contabilizar a partir de 30 pontos. Se tiver duas ou multa mais gravíssima na somatória, o Detran vai contabilizar a partir de 20 pontos. Então, sim, quem não tem EAR na carteira, entra nessa regra. Então, muito importante você ter EAR na carteira. Principalmente você que está exercendo atividade remunerada, ok? Independente disso, você pode colocar, porque a lei não fala que você só deve colocar se você estiver trabalhando algum emprego remunerado. Então, fica atento a essa dica para que você venha ter esse benefício e não ter a carteira suspensa. Então, foram 5 dicas de trânsito. Para quê, pessoal? Para você não ter a sua carteira suspensa, porque ter a carteira suspensa realmente dá uma dor de cabeça. Você tem que fazer o curso de reciclagem, você tem que fazer a prova no Detran, tem que acertar 21 questões para poder chegar a 70% e passar. Ou seja, é uma dor de cabeça. Além do tempo, né? Pode ser 2 meses de suspensão, pode ser 5 meses, 7 meses, vai depender da natureza da infração, da somatória de infração, da suspensão por pontuação ou infração autossuspensiva. Exemplo, dirigir sob a influência de álcool, 1 ano de suspensão. Forçar a ultrapassagem em lugar proibido, 8 meses. Conduzir veículo sem capacete, 2 meses. Então fica muito atento para quê? Para que você não venha perder o emprego. Então essas 5 dicas serão essenciais para que você trabalhe com a prevenção. Trabalhar com a prevenção é melhor do que você ter a carteira suspensa e ter que pagar um advogado para te defender e valores altos. Então fica essa dica, tá bom? Grande abraço. Trânsito seguro depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Fica com Deus.